Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças ao bom Deus, nós estamos aqui mais um momento na presença de nosso Deus, mais um momento podendo aprender com a riqueza da tua palavra, amém? Eu te convido a você abrir o teu coração, a tua mente, para que você possa receber essa palavra e essa palavra profética possa abençoar a tua vida e a tua família, amém? Hoje nós estaremos lendo agora neste momento Marcos dia número 2 e olha que a palavra de Deus nos diz: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e eles pregavam a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, eles removeram parte da cobertura do lugar onde estava Jesus e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhe disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levanta-se e pega a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levanta-se, pega a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me, Levi. Levanta-se, e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com os pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com os publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os seus discípulos de João e dos fariseus jejuam, mas os teus não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem enquanto tem consigo, mas virão dias quando o noivo lhe será tirado, e nesse tempo jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas, e se fizer, o vinho rebentará as vasilhas, e tanto o vinho quanto as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas. Certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? E ele respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos dias de Abiatar, o sumo sacerdote, ele entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que apenas os sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Aleluia! Glórias a Deus por isso. Você vê como é lindo o que Jesus fazia, o que Jesus ensinava através da sua autoridade, do Espírito Santo de Deus que estava nele. Então a gente vê que aqui ele começa trazendo, um contexto, trazendo algo maravilhoso que começa com uma cura. Eu começo a ler, avaliar e ver como é lindo, a crença daquele povo, como é lindo a força de vontade daquele povo. Jesus estava dentro de uma casa onde estava cercado por multidões, onde era impossível passar com uma maca com um paralítico em cima. Em que eles fizeram? Eles subiram um paralítico sobre o telhado, tiraram as telhas e desceram por uma corda o paralítico até a presença de Jesus. Olha a vontade que aqueles homens tinham
de estar na presença de Jesus, de ouvir uma palavra de Jesus. E ali naquele imediato momento, Jesus ficou feliz, alegre pela fé que aqueles homens tinham. E ali naquele momento Jesus curou aquele homem. Aquelas pessoas religiosas que estavam ali não por causa de Jesus, mas para ouvir o que Jesus estava dizendo, para tentar incriminá-lo. Pessoas que não estavam ali para adorar, para realmente reconhecer que o Messias estava na presença deles. Não, estavam ali ouvindo, raciocinando no seu íntimo o que Jesus estava falando para tentar pegar ele em alguma blasfema. E logo Jesus, esquadrinhando o coração do homem, ele perguntou: por que você está remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer para o paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Ambas as coisas Jesus fez por aquele homem. Perdoou os pecados e curou ele. E ele pôde andar. Então olha como o nosso Deus é maravilhoso, como o nosso Deus ele tem um poder completo em suas mãos, tanto de perdoar o meu e o seu pecado e nos curar de todas as enfermidades, nos libertar de todas as mazelas, de todas as coisas que nos interrompem de caminhar com Cristo. Ele tem o poder de nos libertar, de nos perdoar e de nos curar. Amém? Esse é o mesmo Deus, Jesus é o mesmo, ele será o mesmo eternamente. Por mais que ele não está fisicamente aqui conosco, como ele estava com esses homens, com essas pessoas, mas o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus está conosco. Por isso que nós temos que usar a nossa fé, por isso que nós temos que aumentar cada dia mais o nível da nossa fé e compreender que o Espírito Santo de Deus está de olhos abertos para nós todo instante. Ele está avaliando a nossa vida a todo instante, todo segundo. Isso é muito precioso, meus amados. Nós podemos, nos consertar perante o Senhor, a gente buscar intimidade com o Espírito Santo de Deus e usufruir de toda essa grandeza. O Senhor nos concedeu essa graça, essa virtude de nós termos o Espírito Santo de Deus conosco. O mesmo Espírito que estava em Jesus, dentro de Jesus, fazendo todas essas coisas, é o mesmo que está conosco, querendo morar dentro de nós, dentro dos nossos corações, nos conduzir pelos caminhos corretos. Amém? Eu te convido a você abrir o teu coração para você ter um entendimento dessa palavra, que eu e você possamos ser seguidores de Jesus Cristo. Amém? Assim como ele está dizendo aqui que ele, ao passar ali, ele viu Levi, que é Mateus, o filho de Alfeu, e ali ele chamou: siga-me. E ali ele sentou à mesa com Mateus, junto com os publicanos, que eram os pecadores. Eles eram cobradores de impostos. E a gente sabe que os cobradores de impostos daquele tempo, até os de hoje em dia, tem muita corrupção no meio deles. E lá não era diferente. Então eram homens que lidavam com a maldade, homens que eram corruptos, homens que tiravam dos pobres. Então Jesus ali chamou Mateus para ser seguidor. E ele diz aqui claramente o porquê que ele faz isso. Houve uma pergunta dentro ali daqueles homens, aqueles mestres da lei, o porquê Jesus sentava junto com aqueles pecadores, aqueles publicanos. Por quê? E Jesus, ouvindo, entendendo o coração daqueles homens que tinha essa questão, ele responde: não são os que têm saúde que precisam de médico, e sim os doentes. São essas pessoas que precisam de Deus, essas pessoas que não encontram o caminho, essas pessoas que estão vivendo o mal, essas pessoas que estão pecando, essas pessoas que estão necessitadas da palavra de Deus que cura, liberta e transforma o homem. É por isso que nós vemos o Senhor fazendo coisas miraculosas no meio da humanidade. É o Senhor indo lá na Cracolândia, pegando aquele homem que não é nada, aquela mulher que não é nada, que não tem nada, que não tem valor nenhum para a sociedade, que é esnobado, que é ignorado. O Senhor leva uma pessoa para ir lá falar de Deus para ela, converte aquela pessoa se entrega aos caminhos do Senhor e Deus liberta aquela pessoa totalmente e coloca para sentar junto com os príncipes. É isso que Deus fala na sua palavra. Aquele que não era, passa a ser. Aquele que não tem, passa a ter. Deus faz coisas miraculosas para provar, para mostrar para a humanidade que Ele não depende de nada, de ninguém, de homem algum. Ele faz o que Ele quiser e o que Ele bem entender. Ele é Deus e mais ninguém. Por isso que nós vemos o Senhor fazendo grandes coisas no meio da sociedade e trazendo a Tua palavra que cura, transforma o homem, transforma o doente, transforma o necessitado, transforma o pecador. Ele é o médico dos médicos. Ele que tem o poder de fazer todas as coisas. Amém? Esse é o Deus que nós
seguimos, servimos. E ali a seguir ele fala sobre ali os fariseus, né? João e os fariseus estavam jejuando, e algumas pessoas vieram e perguntaram a Jesus: por que os discípulos de João e os fariseus lá jejuam, mas os teus discípulos não jejuam? E Jesus respondeu ali: como podem, né, os convidados do noivo jejuar enquanto ele está na presença com eles? Eles não precisam de nada, pois eu estou com eles. Mas haverá dias que o noivo será tirado, ele vai ser crucificado, ele vai pagar, né, a conta da humanidade, o pecado da humanidade, e vai ter tempo que eles sim necessitarão de jejuar, de orar, de clamar ainda mais, para que eles possam vencer todas as coisas. Amém? E outra coisa que o Senhor nos ensina é referente a isso: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Meus amados, não existe no reino de Deus remendo, não existe. Deus, ele não faz nada pela metade, ele não remenda as coisas, pelo contrário, ele transforma o homem. Aquilo que é velho passa a ser velho, e aquilo que Deus transformou passa a ser novo. Tudo se fez novo para aquela pessoa que aceitou Jesus, deixando as coisas velhas para trás. Eis que eu vou rumo à vitória com Cristo Jesus, eu vou olhando para a cruz, tudo se fez novo, nova criatura eu sou em Cristo Jesus. Esse é o significado de eu e você servirmos a Deus, entregarmos nossos caminhos ao Senhor, aceitarmos a Jesus como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Tudo se faz novo, pois ele fala que se colocar o vinho velho dentro de coisas novas, não adianta, o vinho vai permanecer velho. Se colocar também um vinho novo dentro de uma vasilha velha, também vai estragar o vinho. Então não existe. O Senhor faz tudo novo. Põe vinho novo em vasilhas de couro novas. Então, se você aceitou a Jesus, tudo se fez novo na tua vida. Agora você tem o Espírito Santo de Deus em seu coração, em sua vida, que te ajuda a ser transformado de dentro para fora, para você transparecer a glória e o poder de nosso Senhor Jesus. Amém? Isso é o significado de servirmos ao Senhor. Isso é o significado. E mais adiante aqui ele fala sobre o momento que os seus discípulos estavam apanhando ali alimento para comer num sábado, e ali eles perguntaram: por que os teus homens estão fazendo o que é ilícito? Por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Os fariseus estavam perguntando isso a Jesus. E Jesus deu ali um exemplo. Vocês nunca leram o que fez Davi quando eles estavam ali, com fome, necessitado de alimento? Eles entraram ali no lugar santo e eles comeram o pão da presença de Deus, pois eles tinham fome. Isso não era permitido, era simplesmente para os sacerdotes, mas eles comeram porque eles tinham fome. Então o Senhor responde: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Eu sou o Senhor até do sábado. Então o Senhor quebrou todo esse tabu, quebrou toda essa lei mosaica. Entende? Deus, não importa que dia que seja, todos os dias é dia do Senhor, todos os dias é dia de nós pregarmos o Evangelho, todos os dias é dia de nós trabalharmos na presença de Deus, de nos alimentarmos da palavra de Deus. Então que eu e você venhamos colocar dentro do nosso coração que todos os dias é importante servirmos ao Senhor verdadeiramente, falarmos sem cessar do nome, do poder de Jesus Cristo para todas as pessoas que estiverem à nossa volta, que possamos no nosso trabalho falar de Deus, na nossa casa falar de Deus, no meio dos nossos familiares falar de Deus, em todo o tempo, meus amados, vamos falar de Deus, pois os dias estão se abreviando, está muito próximo da vinda do nosso Senhor, e Ele vai cobrar de mim e de você as nossas obras, e que nós não venhamos perder tempo e venhamos continuar o que Jesus iniciou, as boas novas. Isso que significa o Evangelho, as boas novas, que transforma, cura, liberta e salva o ser humano. Amém? Que Deus te abençoe. Eu creio que essa palavra te abençoou. Então não guarde só para você, transpareça para as pessoas também, compartilha para os teus amados irmãos, para os teus amigos, teus companheiros, envia para as pessoas, para que as pessoas também ouçam e possam ser abençoadas assim como tu está sendo abençoado também. Amém? Eu sou o evangelista Fábio Palim e eu desejo ao teu coração a graça e a paz de Jesus Cristo.